Bom dia a todos, é uma alegria muito grande estar aqui trazendo algumas reflexões da abertura dessa semana, porque nada melhor do que nós estarmos pensando em Jesus e na doutrina espírita logo no primeiro dia de uma semana nova, e uma semana especial, né? Uma semana de feriado. A casa nos propõe hoje que a reflexão seja em torno do Evangelho do nosso Mestre Jesus, em que estaremos construindo trazendo um estudo referente ao capítulo 8º, bem-aventurados os que têm puro o coração, e que nos itens 5 a 7. E antes de nós começarmos a pensar efetivamente naquilo que o Jesus nos traz e as reflexões de Kardec, nós gostaríamos de pensar um pouquinho no Evangelho de Jesus. Todas as orientações que lá constam são verdadeiros convites para nós expandirmos a nossa forma de entender as palavras, de olharmos para as nossas escolhas, de podermos aprender com aquele irmão mais velho que já caminhou na nossa frente e esteve junto a nós, atravessando todas as dificuldades impostas por um mundo material, onde os homens ainda são imperfeitos, onde ainda tem tantas dores da alma, principalmente, ainda fazem julgamentos tão severos e ainda valorizam questões que nós já gostaríamos de ver para trás. Então, se nós pudéssemos aprender com Jesus, a cada circunstância que nós vivenciamos, poder parar um minutinho e pensar como será que Jesus teria respondido a isso que a vida está me propondo hoje? Será que em seu evangelho de amor nós temos algo que nos ajude a refletir, a encontrar um caminho, a nos fortalecermos, a renovar as nossas esperanças para atravessarmos o olho do furacão? Porque nós, quando deixamos de lado, não é, a questão, o aspecto de religioso, né? Não a religiosidade que está aqui, que tem na mensagem de Jesus, mas a própria, deixamos de lado o aspecto mesmo exterior do Evangelho, nos retendo única e exclusivamente na forma, nas questões, sem observarmos o contexto, o momento vivenciado, o que representava cada uma dessas palavras e das circunstâncias para aquela época, e fazermos essa viagem no tempo, trazendo para a nossa vida, nós podemos aproveitar do Evangelho de uma forma lindíssima, e não é à toa que Jesus, o único título que ele recebeu, e ele aceitou que a gente pudesse dizer a ele, né? Porque quando a gente o chamam de bom, ele diz que bom só o Pai, né? Mas ele aceita o título de mestre, porque ele é um verdadeiro mestre, um mestre para nos apontar caminhos, é um mestre para solucionar questões, trazer soluções, e de uma forma muito, muito delicada, porque ele, acima de qualquer coisa, ele permite que cada um de nós faça essas construções no nosso tempo. Não tem aceleração. Única e exclusivamente o que nós sentimos é a aceitação. É essa possibilidade de nós percebermos a nossa condição de irmãos, de filhos de Deus, aprendermos a olhar para esse Pai de infinito amor e misericórdia, com sabendo que tem sempre uma mão estendida, sabendo que Ele cuida pessoalmente de nós através de suas leis, nos oferecendo sempre
os melhores acontecimentos no nosso viver para que possamos fazer a nossa trajetória de volta à casa do nosso Pai. E na manhã de hoje, como nós já havíamos comentado, os itens propostos são para que nós pensemos no pecado por pensamento adultério. E aí, tem uma citação, né? Kardec abre no item 5, Kardec traz para nós uma citação do Evangelho de Mateus, no seu capítulo 5, versículos 27 e 28, onde Jesus nos fala: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. E aí a primeira coisa que nós gostaríamos de trazer é aquilo que nós falamos há um minuto atrás, a possibilidade de nós ampliarmos o entendimento do que seja adultério. Por quê? Assim, ainda no nosso momento evolutivo, ainda é muito difícil nós olharmos para aqueles que nós imaginamos ídolos, galãs, sejam masculinos e femininos, e não termos ainda algum pensamento em que nos colocaria nessa condição, né? Que a gente desenvolveu um mau olhar. Então, isso faz parte ainda. Nós ainda somos assim, ainda estamos aprendendo. Mas eu gostaria, fui buscar, né, porque eu acho que ele está trazendo aqui adultério. Adultério vem do verbo adulterar. E aí eu fui buscar o nosso bom e amigo, o bom amigo dicionário, e fui pesquisar o que a palavra adulterar traz de significado. E aí encontrei 4 definições muito interessantes. Tá? A primeira delas é introduzir alteração em, modificar. E aí eu fiquei pensando, bom, então aqui eu já tenho uma amplitude de palavra. E aí nós vemos, não é, no próprio ensinamento da mensagem de Jesus, o quanto nós modificamos de coisas, o quanto nós introduzimos de informações, de religiosidades, o quanto religiosidade não, de aspectos religiosos, e muitas vezes matamos em nome do Evangelho, introduzimos numa mensagem pura e cristalina de amor, uma mensagem pura e cristalina de respeito ao outro, de aceitação do momento de cada um, de perceber que somos, que todos um dia vamos chegar. Introduzimos um monte, tipo um penduricalho. Isso é uma coisa, mas aí a gente traz para nós. Hoje, estamos vivenciando um momento bastante difícil, né? E aí, se a gente perceber, assistimos uma circunstância na rua, esse fato vai ser narrado se tiverem 10 pessoas assistindo a mesma situação, nós teremos 10 histórias. E muitas vezes é muito natural que cada um de nós traga e narre o fato a partir do seu ponto de vista. Tudo certo, é assim mesmo. Não dá para ter 10 pessoas diferentes, teremos 10 histórias. Mas quantas não são, muitas vezes, as omissões que fazemos? O aumentar um pouco para que nós possamos ter razão naquilo que a gente está falando, para trazer a criatura que está ouvindo para o meu lado, quando é uma circunstância dessas. Todas as vezes que nós estamos fazendo isso, estamos adulterando. Todas as vezes que estamos agindo dessa forma, não estamos indo na contramão da lei. Aí, no segundo item, né, que está trazido lá no dicionário, a gente tem produzir modificação em defraudar. E aí nós vemos quantas não são
os cuidados que nós precisamos de ter. A gente lembra, por exemplo, o seguro de saúde. Então, nos contam A, B, C, mas quantas não são as entrelinhas que estão lá e que a gente não era muitas vezes que precisamos usar o plano, diz, mas isso você não tem direito. Mas como é que... Mas, pensei que... Mas você não leu o contrato. E aí nós vamos aprendendo que quando fazemos qualquer escritura, qualquer questão, nós também precisamos de ler nas entrelinhas. Mas vamos pensar também nesse momento que a gente está vivendo, um momento de fake news, um momento de aflição, e cada lado puxa para o seu, trazendo muitas vezes informações deturpadas, meias-verdades, trazendo fatos, modificando a realidade. Então, é um tempo em que as fake news, né, estão aí, e aí não tem aqui qualquer julgamento político. Fake news do lado A, do B, do C, é um momento em que nós estamos vendo isso, né? A pessoa está vivendo essa questão, a política de cancelamento, e é um momento crítico, sem trazer nenhum juízo de valor. É só para nós pensarmos e podermos ampliar aquilo que Jesus nos trouxe. Porque, mais uma vez, todas as vezes que estamos incidindo nessa dificuldade, estamos indo na contramão do que do que são as leis de Deus. O terceiro ponto está lá: corromper-se, viciar-se. E aí a gente vê, né? Quantas vezes nos escondemos atrás do nosso celular para evitar de enfrentar dificuldades. Quantas vezes nós estamos até nos propondo a assistir uma palestra, mas a nossa cabeça está distante, não estamos lembrando de nós, não estamos procurando nos alimentar, ao invés de estarmos construindo um hábito saudável em que estamos tirando 40 minutos do nosso tempo, do nosso dia, 40 minutos de uma semana para sentarmos, agora não podemos estar presencialmente, sentarmos, ligarmos ou a televisão, ou o computador, ou o celular e ouvir. Mas aí, muitas vezes, na atribulação do nosso dia, eu estou ouvindo, mas eu interrompo aqui, vou atender a ligação do celular, vou atender a porta. E aí a gente pensa, se eu estivesse sentado no Rita de Cássia, eu estaria atendendo o celular, eu estaria indo abrir a porta, ou eu estaria buscando a possibilidade de aproveitar desse momento, dessa convivência com os nossos bons amigos espirituais. Então, e aí, muitas vezes, e aí eu acho que tem a pior adulteração, é que muitas vezes nós fazemos essas pequenas coisas nos enganando a nós mesmos. E, por último, né, tem, engraçado, porque é o quarto item do Evangelho, ou do dicionário, cometer adultério. Quando a gente vai buscar lá no Livro dos Espíritos, a gente percebe, né, que o que é o casamento? União entre dois seres que se amam, e o casamento é um progresso da humanidade, onde as pessoas vão construindo relações de afeto, onde nós vamos procurando encontrar sinceridade entre os cônjuges. E aí o adultério vem, né, tirar a atenção, porque o cuidado, a atenção fica dividido entre a família e aquilo que nós estamos vivenciando do lado de fora. E quantos não são ainda no nosso momento evolutivo? Quantos não são? Quantos de nós não procuramos até uma relação extraconjugal para fugir das dificuldades que nós teríamos que estar enfrentando no nosso ambiente doméstico? E aqui fica o convite para que nós possamos
mais uma vez, sermos sinceros conosco, sermos principalmente conosco, sermos sinceros com aqueles com quem nós dividimos o nosso espaço, porque o caminho, o convite que nós recebemos é de cada vez mais podermos construir relações sinceras. E aí a gente vê, né? Quantas vezes nós adulteramos no nosso viver. Quantas vezes nós fazemos escolhas factícias, tentando ganhar o mundo que não me pertence. E muitas vezes a gente acaba se perdendo. Quantas vezes nós deixamos que o mundo material seja o senhor da minha vida, em que eu não tenho, assim, eu não tenho as coisas para que eu possa aprender a usar, mas as coisas me têm. E aí é uma diferença muito grande, porque a gente está atravessando a experiência humana para que nós possamos aprender a lidar com o mundo material, a viver do mundo material, a buscar todos os recursos que o mundo material nos oferece, mas também lembrarmos de que somos espíritos imortais, lembrarmos que a nossa alma tem sede, a nossa alma precisa ser alimentada, ser cuidada da mesma forma que nós cuidamos do nosso corpo. É interessante que semana passada nós estávamos fazendo uma leitura no curso que nós estamos fazendo, onde vamos lendo os romances há 2000 anos, né? O curso tem um título de Romances Comentados, e o romance que estamos lendo esse ano é o romance de Emmanuel, né, ditado por ele através da psicografia de Chico Xavier. E aí, num parágrafo, me chamou muita atenção, porque eu me vi tão refletida ali. E estava já pensando naquilo que ia construir de estudo. Eu falei, olha como muitas vezes nós adulteramos o sentido das coisas, porque está registrado isso que eu vou ler para vocês, num diálogo de uma amiga com Lívia, onde elas estavam ali meio que se despedindo, porque Lívia estava se organizando para ir morar em Jerusalém, e a Calpurnia, que era uma amiga muito querida, mais velha, que meio que cuidava de Lívia como se fosse uma filha, vem dar um conselho para ela. E olha que interessante, que Calpurnia fala para Lívia: que os deuses me perdoem as observações da ausência, mas é que na tua condição de romana e mulher de senador ainda jovem, serás homenageada pelos nossos conterrâneos distantes. Homenagens que receberás em sociedade como ramalhetes de rosas, cheios de perfume, mas também cheios de espinhos. E aí, isso fecha, né, com aquilo que nós estávamos falando, em que muitas vezes nós nos prendemos, nos perdemos nessas homenagens que o mundo material nos faz, nessas adulações do mundo material, nesse conforto que o mundo material nos faz. E nós nos esquecemos do verdadeiro sentido da vida, né? Nós nos esquecemos que no mundo material temos espinhos, e que os espinhos não são para nos maltratar ou machucar o dedo. Os espinhos têm a função de proteger a rosa. Então, as dificuldades que enfrentamos não são questões para nos atrapalhar. São desafios que enfrentamos para que nós possamos crescer, para que nós possamos evoluir. E é tão interessante que quando nós saímos do outro lado, depois de ter vencido o desafio, e nós olhamos para trás, depois de um distanciamento de tempo, nós podemos perceber
não sei de onde veio a força, não sei como eu consegui atravessar a circunstância, que bom que eu consegui, olha como eu sou capaz, olha como eu dei conta, enfim, o quanto nós podemos nos beneficiar e crescer com aquela dificuldade que naquele momento parecia a maior dificuldade no mundo. E aí eu me lembrei, né, de uma música em que a gente precisa de ter cuidado para nós podermos pensar, é a música dos Titãs, né, o Epitáfio, que nos diz assim: devia ter amado mais, chorado mais, ter visto o sol nascer, devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer, queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. E aí ele vem colocando que o acaso vai protegendo enquanto a gente anda distraído. E aí tem mais uma coisinha que ele traz para nós de conselho, né? Devia ter, a gente pode entender como um conselho, devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. E aí a gente pensa, né? Vamos substituir, é claro que isso aqui é uma coisa poética, é ter amado mesmo mais, amado a todos aqueles que cruzam os nossos caminhos, mesmo aqueles que muitas vezes consideramos pedrinhas no nosso sapato, porque eles também nos trazem aprendizados. E aí a gente vai continuando na reflexão, porque Kardec vem trazendo, né, para nós a questão, explicação, né, da possibilidade da gente entender a palavra adultério como uma coisa mais ampla, e Kardec nos coloca, né, falando um pouquinho da pureza. Ele diz assim: a verdadeira pureza não está só nos atos, ela também está no pensamento. Então, eu também vou partir aqui em dois momentos. Vou pensar um pouquinho na verdadeira pureza e depois a gente vai construir umas reflexões sobre o pensamento. E aí a gente vai se dando conta, né? Porque nos itens de 1 a 4, Jesus vem nos comparando, trazendo que a verdadeira pureza está nas crianças. E aí também buscando, durante os estudos, encontrei o Evangelho, de acordo, Sabedoria do Evangelho, um livro do Carlos Pastorino, que eu achei muito, muito interessante, porque ele nos traz. Por que Jesus fala das crianças? Não por serem crianças, porque nós sabemos, pela doutrina espírita, que crianças são aqueles que estão retomando a sua trajetória espiritual e trazem os seus acertos, os seus erros, e muitas vezes, já na própria infância, demonstram os bons ou os maus pendores. Mas toda e qualquer criança, não importa quais seriam até a orientação dos pendores, né? Elas têm 7 características muito interessantes. E se nós tivermos essas características no nosso viver, nós vamos estar construindo ou buscando o entendimento da pureza das crianças. Porque as características, humildade. A criança, ela reconhece a sua incapacidade para aprender, ela é um poço aberto para sorver ensinamentos, ela não quer ser maior do que o seu instrutor, muito pelo contrário, ela confia cegamente no seu instrutor, ela se esforça para aprender, ela quer tentar, então, ela não tem, acima de qualquer coisa, ela não tem medo de errar, porque ela sabe intuitivamente que ela é aprendiz. E seria tão bom se a gente pudesse caminhar pela vida com esse sentimento, né? Somos aprendizes de amor. A criança tem ânsia de saber. Elas chegam a nos cansar de tanto perguntar. E é isso, é porque, e aí vão muitas vezes, já quando ficam um pouquinho maiores, nos deixando até muitas vezes sem saber trazer a explicação, sem resposta.
E assim deveríamos ser nós, né? A gente lembra do filósofo Sócrates, que nos diz: só sei que nada sei, o quanto nós temos para aprender, né? E quantas vezes nós nos sentimos donos da verdade. A criança tem perseverança, ela não desiste até ela conquistar aquilo que ela quer. Olha que característica interessante, não é? A criança é inocente, né? Ela não tem malícia, elas, elas são absolutamente espontâneas, elas falam do seu próprio sentimento. Os adultos sabem do cuidado que tem que falar na frente das crianças, porque as crianças elas repetem, mas repetem não por maldade, porque elas ainda não construíram todos os penduricalhos que nós colocamos, o verniz social, o isso, o aquilo. A criança é espontânea. A criança tem uma simplicidade, né? Ela faz. Ela não pensa em momento nenhum o que é que os outros vão pensar. Aí ela é capaz de dizer o que ela quer fazer a necessidade na frente de todo mundo. E é isso aí. E ela está expressando aquilo que é a necessidade dela naquele momento. A criança é dócil e a gente sabe do perigo que é. A criança se deixa levar. Você conversa, quantas vezes a gente consegue, com jeitinho, levar a criança para fazer aquilo que a gente quer. E, por último, a criança tem um amor, né? Assim, a gente pode dizer que a criança tem um amor pelos pais, que é uma coisa assim linda, né? Cada palavra tem uma netinha pequena começando a aprender a falar. E outro dia estava ouvindo ela falar, e ela fala: não é mãe, é bermuda, nem é mãe, é não sei o que é mãe. Então, ela vai falando na mãe milhares de vezes. A gente vê que a criança ela perdoa com uma facilidade. A criança está brigando, chora, se machuca e vem mordido para casa. No dia seguinte, volta para a escola e vai brincar com um amiguinho, praticamente como se nada tivesse acontecido. Será que não seria excelente que nós pudéssemos agir de acordo com essas características? E aí a gente vai pensando, né? Porque Kardec nos coloca, né? A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porquanto aquele que tem o coração puro nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. E aí eu me lembrei de um livro fantástico, né? Pensamento e Vida, ditado também por Emmanuel, através da psicografia do Chico. E aí, no prefácio do livro, Emmanuel está nos trazendo uma mensagem em que ele diz assim: o livro é pequenininho, gente, mas é uma preciosidade de ensinamento, é quase que um livro de bolso e fino, né? Mas cada mensagem aqui é de uma profundidade e que a gente vai levando até um certo tempo para se apropriar. E esse é um livro em que é um livro estudado na escola, preparando aqueles que estão para renascer no mundo material. Então, aqueles que estão retornando no seu aprendizado. E Emmanuel nos traz uma coisa muito linda que me tocou profundamente com relação ao pensamento, né? Ele diz assim, o livro ele diz: pensamento e vida, chamamos-lhe no mundo espiritual, e sob essa mesma designação oferecemos-lhe aos nossos irmãos de luta, temporariamente internados na esfera física, para informá-los ainda uma vez de que o nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia no curso dos milênios com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. Então, é tão lindo quando Emmanuel traz para nós essa lembrança que nós vamos nos trabalhando, nos burilando para que cada vez mais nós possamos
identificar o nosso pensamento com o pensamento do Pai. E o pensamento do Pai é puro amor. E a gente vai se dando conta, né? Também tem um livro ditado por vários espíritos, aí não é um livro ditado só por Emmanuel, que foi através da psicografia também do Chico Xavier, que foi um livro ditado lá no centro de Pedro Leopoldo, onde, com reflexões trazidas no final do trabalho da desobsessão. E é um livro bastante interessante porque ele traz depoimentos de espíritos da mesma forma, espíritos sofredores, eles trazem espíritos de alento, do quanto foram beneficiados, do sofrimento para que a gente pense e não faça igual. Ao mesmo tempo, é um livro que traz para nós muitas mensagens para que nós possamos, dos mentores espirituais, para que nós possamos refletir. E tem uma mensagem ditada pelo espírito Lourenço Prado, que nos fala exatamente do pensamento. E essa mensagem nos coloca assim, né? Vou pegar aqui e vou trazer para a nossa reflexão um pedacinho dela. Tá? Ela nos diz assim: a lei concede-nos, em nome de Deus, na atualidade, o patrimônio de revelações do moderno espiritualismo, para aprendermos a pensar, ajudando a mente do mundo nesse mesmo sentido. Então, gente, olha que coisa maravilhosa. Nós temos o apoio dessa espiritualidade maior para nos trazer reflexões, ensinamentos, exemplos para que nós possamos aprender a pensar, para que nós possamos igualar o nosso pensamento a um pensamento de amor, a um pensamento que construa ao nosso redor, que construa uma realidade de paz, harmonia e serenidade. E nós vemos, né, que, por exemplo, as pessoas otimistas, as pessoas que têm confiança em Deus, elas não é que elas não sofram quando elas enfrentam desafios da vida, mas atravessam os desafios da vida de uma forma fortalecida, diferenciada, em que muitas vezes nós aprendemos com a criatura a encontrar resignação nos nossos desafios, porque vemos, nossa, mas olha que coisa linda a criatura ter essa fé, o que essa fé pode produzir em alguém. E aí a gente vai aprender com o olhar. Da mesma forma, quando encontramos pessoas que não têm esse tipo de raciocínio, que ainda são pessimistas, acham que tudo está perdido, que o mundo não tem jeito e que a gente está sofrendo muito, a gente percebe o quanto a criatura constrói para si mesmo, hoje, aqui e agora, um fardo mais pesado. Não é que o fardo seja diferenciado, é único e exclusivamente um fardo mais pesado. E aí, Lourenço Prado nos lembra, né? O pensamento reside na base de todas as nossas manifestações. E um pouquinho adiante, ele traz para nós uma coisa bem interessante, que ele nos diz assim: o pensamento raciocinado é a maior conquista que já alcançamos na Terra. Procuremos, desse modo, aperfeiçoar nossa mente e sublimá-la, me perdi, através do estudo e do trabalho que nos enobreçam a vida. Olha, nos dando uma dica de como é que nós vamos desenvolver esse lado do nosso pensamento, onde vamos aprender a transformar o desafio em conquista. Ele nos diz assim: felicidade, pois, é o pensamento correto. E o que a gente pode dizer correto?
é o pensamento alinhado com a lei de Deus, é o pensamento em que nós estamos focados nas forças da paz, do bem, da luz, na harmonia universal. E infortúnio é o pensamento deformado. E olha que como fecha com o que Kardec nos traz na questão do pensamento. Porque o infortúnio, a tristeza vamos dizer, é uma situação em que nós adulteramos, porque nós fomos criados para conquistarmos essa felicidade. Nós fomos criados para conquistar esse bem maior, atingirmos essa comunhão de pensamentos com aquele que criou, que Deus, né? A gente que criou fonte primária de todas as coisas, inteligência suprema, que para nós ainda é um conceito tão difícil de nós apreendermos, mas esse é o convite que nós recebemos. E ele finaliza, né? Trabalhadores que somos contratados por nosso divino mestre, saibamos pensar com ele para com ele vencermos. E aí a gente volta para o início, né? Se nós conseguirmos aprender com esse mestre dos nossos corações, com certeza nós vamos buscando essa possibilidade de transformação, de crescimento e de desenvolvimento, deixando para trás a questão de nós nos atrapalharmos, de nós construirmos momentos de dificuldade, né? Porque Kardec, quando no final, ele nos coloca, né? Porque ele nos trazendo a questão aqui do pensamento. Ele diz assim, todo mau pensamento é uma consequência da imperfeição da alma. Então, ainda porque temos muitos desafios a vencer, temos algumas imperfeições a trabalhar, para transmutar, mas a gente, no desafio a vencer, nós sabemos que um pensamento desalinhado com a lei de amor nos traz dor e sofrimento. Ele continua. Porém, segundo o desejo que ela possui de se melhorar, até mesmo esse mau pensamento, olha que coisa linda, transforma-se em um motivo de progresso para essa alma, porque ela o repele com energia. E a gente vai se apropriando. Não, isso não está me trazendo paz, isso não está me trazendo felicidade, isso é mais do mesmo, isso é uma história se repetindo. E agora eu quero dar um basta nessa circunstância. E aí a gente faz o esforço de transformar, porque usamos da nossa vontade para nos transformarmos, nós aprendermos a pensar diferente. E aí ele continua, né? Porque ele nos diz assim, depois de haver resistido, a alma se sentirá mais forte e feliz com a sua vitória. E a gente sabe, né? O quanto nós nos alegramos quando nós vencemos uma má tendência, quando nós conseguimos resistir a algo que estava, de alguma forma, nos tentando. A gente sabe a alegria que isso traz no nosso coração. E a gente vê, né? Porque Kardec diz assim, em resumo, só para a gente já ir finalizando, e a gente finalizar com a palavra de Kardec. Em resumo, a pessoa que não concebe o mau pensamento já progrediu. Aquela que vem esse pensamento, mas que o repele,
essa está próxima de alcançar o progresso. E, finalmente, aquela que tem esse pensamento e nele se satisfaz, ainda está sob toda a força do mal. Em suma, o trabalho está feito. Desculpem, naquela que já se venceu, o trabalho está feito. Na outra, está por fazer. Deus, que é justo, leva em consideração todas essas questões e nos deixa sempre a mão estendida para que nós possamos recomeçar. E eu acho que essa espiritualidade amiga, que nos sustenta, que nos ampara, que está aqui para nos lembrar, olha, o teu caminho é construir amor. Por enquanto, você é aprendiz, mas na condição de aprendiz, não se esqueça. O esforço é necessário. É importante a vontade ser ativada. Mas, olha, nós estamos contigo. Nós estamos do seu lado para te ajudar a vencer e a romper os seus medos, as suas dificuldades, para que você siga adiante. Então, gente, era isso que a gente gostaria de dividir com vocês nessa manhã e que nós possamos ter paz e serenidade nos nossos corações, porque se ainda adulteramos, se ainda atravessamos a vida de alguma forma em que nos distraímos, é sempre tempo de recomeçar. A cada dia, nós recebemos um presente, né, de um novo tempo, e um presente cheio de esperança, para que possamos começar a fazer diferente. Então, agora, já finalizando com a reflexão, nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus para agradecer a oportunidade de aqui termos estado, tentando encontrar caminhos que nos levem de volta a Ele. E nessa hora nós pedimos a esses benfeitores espirituais que possam acolher todos os corações que sofrem, todos os corações que estejam atravessando momentos de doença, seus familiares, aqueles que ainda estão afastados do Evangelho do nosso Mestre Jesus, aqueles que ainda já conhecem o Evangelho, mas ainda permanecem distanciados dele. Que nessa hora todos nós possamos pedir força e coragem para seguirmos adiante. E que seja então, em seu nome, Pai, em nome desses benfeitores espirituais, seus prepostos para nos auxiliar, que nós possamos encerrar esse estudo dessa manhã com muita paz nos nossos corações. Graças a Deus.